Alguém poderia dizer: bispo, mas aqui está dizendo que Deus faria uma nova aliança com Israel e com a casa de Judá. Não diz que seria conosco. Se formos nos deter ou nos ater aqui em cada palavra, não seria esta a interpretação? Mas aqui, nisto consiste um grande mistério. O que os judeus nunca entenderam, a maioria deles, é que quando o Cristo viesse, ele viria como o mistério de Deus. E ele iria gerar um povo que também constituiria no mistério de Deus. Por que os judeus acabaram por fim, vamos falar doutrinariamente, rejeitando o Messias? Porque eles pensavam que quando o Messias viesse, o Messias haveria de instaurar um reino de poder e glória. Só que eles não viram isso em Jesus Cristo, porque ao olharem para Cristo, eles viram alguém que não tinha aparência nem formosura, que nenhuma beleza havia que lhes chamasse a atenção. As pessoas passavam e em nenhum caso faziam dele. E por que que eles não puderam ver? Porque Cristo, enquanto sendo Deus encarnado, ele estava oculto nesta humanidade, o que gerava ali um mistério. As pessoas não podiam de fato discernir a sua substância, a sua essência eterna. Deus estava entre os homens, mas os homens não podiam vê-lo, não podia de fato discernir. Lógico que em cada ato de Cristo, no milagre, numa ressurreição que ele efetuava, é como que uma luz brilhasse, mas era um flash muito rápido. Eles podiam de repente ver algo diferente, mas logo se deparavam com a humanidade fragilizada. É por isso que Cristo é o mistério de Deus. Como os judeus não puderam ver um Cristo poderoso, exaltado e glorioso, eles o rejeitaram. Mas era necessário que assim acontecesse, porque antes de Cristo vir na sua glória, para instaurar o seu reino de poder, havia um período aí chamado um período mistério. Esse mistério é o mistério de Cristo, enquanto Deus encarnado, e o mistério da igreja. Cristo é o mistério de Deus, a igreja é o mistério de Cristo, porque ele gerou esta igreja, um povo sempre pequeno. Nunca se esqueça disso. Porque essa massa que você vê hoje em dia é fermento, é muito fermento. Se tirar o fermento hoje da cristandade, ficariam muito poucos, pouquíssimas pessoas ficariam, somente aqueles que realmente têm uma experiência com Deus, de encontro, de salvação e de regeneração. Tira o pagode, tira as festas juninas e agostinas, natalinas e a Páscoa pagã, tira o rock, tira o dinheiro, a prosperidade material, o manto sagrado, vai tirando tudo que o homem colocou, tudo que aquela mulher misteriosa de Apocalipse capítulo 2, versículo 20, tudo que ela projetou para dentro da farinha, este fermento, e essa grande massa vai minguar, vai voltar à sua essência pura. E você perceberá que o povo de Deus sempre foi um povo pequeno. Tornou-se grande quando a igreja se casou com Roma, no 4º século. Ou havendo essa união ilícita, lógico, o poder secular, o poder temporal, entrou no meio do povo de Deus e transformou o povo de Deus em cristianismo. E aí a política e as coisas de Deus acabaram tornando-se uma grande árvore, conforme está na parábola do grão de mostarda, sendo outrora apenas uma hortaliça, transformou-se numa grande árvore e tornou-se abrigo de pássaros. Mas o povo de Deus, sempre um povo pequeno. Então, quando Jesus estabeleceu a sua igreja, a semelhança de Cristo, é um mistério. Mistério por quê? Porque sendo ela um povo relativamente pequeno, e sempre foi pequeno na sua história, mas é um povo que a semelhança de Cristo são homens. Homens, você pode olhar para o lado, são homens, mas que trazem dentro de si o próprio Deus. Como era Cristo? Como era Cristo?
Cristo era homem, mas habitado por Deus. O homem sim, gerado no ventre de Maria, mas cuja casa terrestre, que esse corpo humano, era uma habitação do eterno. E a igreja, semelhantemente, são homens, mas nós somos a habitação de Deus. Os judeus nunca puderam entender esse mistério. Vivemos num tempo em que é o mistério de Deus. Esse mistério é, na verdade, aquilo de que está dito, que os últimos seriam os primeiros. Quem são os primeiros? Os judeus. Quem são os últimos? Os gentios. Os gentios, no propósito de Deus, seriam os últimos a serem alcançados. Deus, primeiramente, ele faz um pacto com Israel. Agora ele diz: eu farei um novo pacto com vocês, Israel. Mas, como os gentios estavam sem Deus e sem esperança, está em Efésios capítulo 2, quando Jesus Cristo abriu os braços, e ali ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo traz a revelação deste mistério, dizendo que nós que estávamos distantes, nós que estávamos separados da comunidade de Israel, que éramos estranhos às alianças, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Este é o mistério. Os judeus não entenderam nada. E então, como os judeus rejeitaram a Cristo, e nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, então a nova aliança começa por nós. Mas por que está dito: eis que farei nova aliança com a casa de Israel? Ora, porque se ele tinha uma aliança com Israel, a primeira aliança, e ele promete fazer uma segunda aliança, ele diz: farei com vocês uma nova aliança. No fim dessa dispensação de mistério, quando o Senhor se revelar, os judeus, ou pelo menos aqueles que são eleitos do Senhor de Israel, serão salvos. E aí então, eles adentrarão para essa nova aliança prometida por Deus, que Deus faria com eles. Mas não se esqueça que quando Jesus estava ali na mesa, na última Páscoa que ele comeu com seus discípulos, tendo tomado um cálice, ele disse: isto é o meu sangue. Falando para os seus discípulos, o sangue da nova aliança, derramado a favor de muitos para a remissão de pecados. Então faz parte da nova aliança tanto os gentios quanto os judeus, mas agora numa ordem inversa. Os últimos, que éramos nós, são os primeiros, e os primeiros, que são os judeus, serão os últimos a agregar e fazerem parte desta nova aliança. Capítulo 8, versículo 8: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Atente, não segundo a aliança que fiz com seus pais, quando os tirei, ou no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do... E aqui ele estabelece a principal das proposições. A aliança nova a ser firmada não é semelhante àquela primeira. É uma aliança diferente, e lógico que deveria ser. Do contrário, não haveria necessidade de estabelecer uma aliança outra que seja semelhante à primeira. Ela é outra porque ela está na base, ela é uma aliança superior, na base de superiores promessas. E portanto não pode ser a semelhança da primeira. E alguém pergunta: mas por que não? É porque a primeira aliança estava na base do relacionamento de Deus com o homem, naquilo que o homem podia realizar, na base das obras humanas. Lembrem-se, se o povo cumprisse com todos os seus, se cumprisse, então ele seria um povo assim, 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 assim. A nova aliança fala: não, é diferente. Porque se o homem, se você ou se eu formos colocados como sendo os responsáveis pelo sucesso da aliança, haveria um novo fracasso. Então, nesta nova aliança, Deus assume a total responsabilidade. O trato conosco é: eu darei a vocês o meu filho. Aí é o texto de ontem, Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, que o Senhor recebeu sobre si todas as maldições previstas na lei, que recaía sobre nós. Ele foi feito maldito em nosso lugar.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aplauda o Senhor. Vejam, Cristo se fez maldito em o nosso lugar, porque nós éramos todos malditos, estávamos sob a condenação da lei, todos os homens. Ele se fez maldição em o nosso lugar, como está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. E ele assim o fez para que a bênção prometida a Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus pela fé, o Espírito prometido. Tentem entender isto comigo neste momento. O apóstolo Paulo, neste ponto, ele está nos remetendo a um episódio que aconteceu 430 anos antes de a lei ser dada a Moisés. Não houve ali a aliança do Sinai? Deus não pactuou no Monte Sinai com o povo de Israel? Muito bem, 430 anos antes desta ocasião da antiga aliança, Deus havia feito uma aliança com Abraão. Ora, se Deus fez uma aliança com Abraão 430 anos antes da aliança do Sinai, qual que veio primeiro? A aliança abraâmica ou a aliança do Sinai? Abraâmica. E que aliança foi essa? Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, há vários lugares em que Deus ele faz aliança e reafirma a aliança, e a mesma aliança que ele fez com Abraão, ele reafirmou a Isaac e a Jacó, ele foi reafirmando essa aliança. Mas a aliança abraâmica, diz a Bíblia que Deus apareceu a Abraão. Veja como que é a ordem divina. Não foi Abraão que buscou a Deus. Abraão estava em Ur da Caldeia. A própria Bíblia nos diz que os pais do povo de Israel, apontando para a raiz, Abraão e seu pai Terá, seu irmão Naó, todos eles ali, eles eram adoradores de ídolos. E ainda diz alguma tradição que eles eram fazedores de ídolos. De todo modo, eles habitavam na terra da Mesopotâmia, especificamente em Ur da Caldeia, e Caldeia quer dizer demoníaca. Habitavam numa terra sem Deus, em que não se adorava a Deus, exatamente por ocasião da Torre de Babel. Quando se erigiram a Torre de Babel, Abraão viveu naquele tempo, num tempo de completa rejeição a Deus, num tempo de rebelião a Deus, num tempo em que os homens deram as costas a Deus. Mas diz a Bíblia que o Deus da glória foi até Ur da Caldeia e apareceu a Abraão e disse: Abraão, vem cá, sai da tua terra. Olha que Deus vai pactuar com Abraão a partir da sua própria graça. Ele busca Abraão, e ele não diz a Abraão: olha, Abraão, se tu fizeres isto e aquilo outro e mais aquilo outro, então em contrapartida eu farei isto e aquilo por você. Não diz. Deus fala: Abraão, vem, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma terra que eu te mostrarei. Eu te farei uma grande nação. Eu te farei. E tu serás uma bênção. Eu te darei um descendente, e tu serás uma bênção. Veja que Deus pactua com Abraão, mas não existe nenhuma exigência para que essa aliança de Deus com Abraão se cumpra. É uma aliança que depende tão somente de Deus. Tanto é verdade que, se vocês lerem o livro de Hebreus capítulo 6, nós vamos encontrar como que diz a Bíblia claramente que Deus jurou a Abraão, como querendo dar a Abraão a garantia de que ele haveria de cumprir cabalmente com a sua palavra. Leia comigo Hebreus capítulo 6, rapidamente. Capítulo 6, versículo 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Veja, Deus falou a Abraão: olha, eu vou te abençoar e eu vou te multiplicar.
e eu te darei um descendente. Abraão ficou assim, mas e se ele desistir disto, né? Não tem esse aspecto, o homem não tem isso? E se ele mudar de ideia? Como é que você se sente em relação às bênçãos eternas de Deus quando você peca? Fala, não tem direito, não vou nem congregar, sou indigno, não é? Ora, mas você estava vindo porque você era digno? Está errado. Nós congregamos, não é porque nós somos dignos, mas é porque Deus, em Cristo, Ele nos abençoa incondicionalmente. E todo serviço que se presta a Deus deve ser o resultado desta compreensão, como um fruto de gratidão pelo que Ele é. É um serviço atraído pela força do amor, mais nada. Qualquer serviço que esteja fora dessa base está fora da nova aliança, deve estar lá na antiga, ainda muito preocupado, se eu fizer, Ele fará, se eu não fizer, Ele não fará. Mas quando Deus prometeu a Abraão, Ele falou assim, olha, eu te abençoarei. E Abraão ficou assim, mas será? E então Deus viu a fraqueza de Abraão, como Ele vê a sua fraqueza, como Ele vê a minha fraqueza, e Deus então viu a necessidade de fazer um juramento. Abraão, eu vou jurar a minha palavra, como garantia. Só que quando as pessoas juram, elas juram por alguma coisa que é superior. Lembra quando a gente era criança? Eu juro pelo meu pai e pela minha mãe. Ninguém jura pela mãe do outro. Eu juro pela tua mãe. Aí sabe que é mentira, né? E também não jura por um cachorro vagabundo na rua, por uma galinha. Tem que ser por algo grande, por Deus do céu. Então parece que quando coloca algo maior, a pessoa está comprometida, não é? Só que quando Deus foi jurar, você vai jurar por quê? Ou pelo quê? Não há nada maior do que eu. Então ele jurou por si mesmo, dizendo, certamente eu te abençoarei. Depende de Deus. E Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Isso porque é do homem mentir e é do homem se arrepender. Muitas vezes a pessoa fala, olha, eu farei isso por você, só que ela está mentindo, ela sabe que ela não fará. Mentirosa a pessoa. Ou às vezes tem boa intenção de fazer, eu farei assim por você, e até que quer fazer mesmo, mas ao chegar em casa, que fala para a esposa, meu bem, vou fazer isso e aquilo para o irmão fulano. A mulher fala, o quê? Tá podendo? Tá podendo? Aí o homem, Aí o homem se arrepende, volta atrás. Ô irmão, desculpa estar te ligando nessa hora, mas sabe o que é? É porque eu fui ver umas coisinhas direitinho. Não vai dar para fazer aquilo que eu te prometi fazer. Por isso que Jesus falou assim, olha, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem pelos cabelos da tua cabeça, por nada, porque nada disso está no teu controle. Mas seja a tua palavra sim, sim, não, não. Diga sim, e sim, ou não. E Deus é tão sábio que pelo menos na língua portuguesa o sim é do mesmo tamanho do não, né? Para não falar, é difícil falar não. Tem gente que fala assim, pastor, é tão difícil falar não, é fácil. Diga não. Não dá para fazer. Desculpe, eu gostaria muito, mas não dá. Mas se você falar que vai fazer, faça. Porque o que passar disso é procedência maligna. Não tenha nenhuma participação com maligno. Amém? Deus não tinha ninguém superior por que jurar, jurou por si mesmo, certamente eu te abençoarei. Veja o que diz o restante do texto, versículo 15, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs
com juramento. Então, quando Deus pactuou com Abraão, Deus o fez na base da sua própria pessoa, empenhando a sua própria palavra. Eu farei, eu te abençoarei. Passaram-se 430 anos. Abraão já tinha ido embora, Isaac, Jacó. Agora estava o povo de Israel, a descendência carnal de Abraão, Isaac e Jacó, que Deus os tirou do Egito no Monte Sinai. O que Deus fez aqui no Monte Sinai? Ao invés de ele reafirmar a promessa a Abraão, dizendo ao povo: olha, eu farei de vocês uma nação santa e eleita porque prometi a meu servo Abraão. Não, ele falou o seguinte: se vocês cumprirem com alguns requisitos fundamentais de obediência, eu abençoo vocês. Se não obedecerem, eu simplesmente vos amaldiçoarei. Vejam como são coisas diferentes. Em Abraão, Deus fala: eu abençoo, depende da minha palavra, do meu juramento, da minha fidelidade. No Monte Sinai, Deus fala: somente abençoarei a vocês se vocês cumprirem. Temos aqui, em um certo sentido, um problema. Será que Deus se arrependeu? Deus mudou de ideia? Então o que aconteceu? Gálatas capítulo 3. Veja: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente que é Cristo. Irmãos, quando Deus prometeu a Abraão, antes do Sinai, antes de Moisés, antes da antiga aliança, dizendo: eu te abençoarei, eu vou fazer de ti uma bênção para todas as nações da terra, Deus não tinha em mente a descendência carnal de Abraão. Deus tinha em mente o descendente que nasceria de Abraão, não o Isaac, mas o Isaac maior, que é Cristo. Está na sua Bíblia. Então, quando Deus deu a Abraão o seu filho Isaac, aquele menininho que nasceu, tal, ele era uma figura, uma sombra, ele era um tipo de Cristo. Tanto é que na sua própria trajetória, quando Deus pede que Abraão o leve ao Monte Moriá para ali ser imolado, ali é uma prefiguração do Cristo crucificado e ressurreto. Lembram como está bem claramente no texto? Que Abraão colocou o feixe de lenha sobre os ombros de Isaac. Isaac deveria subir o monte com o feixe de lenha nas costas, assim como Cristo haveria de subir o Calvário carregando sobre os ombros a cruz. E ali ele foi colocado sobre o holocausto, como Cristo seria imolado. Diz a Bíblia que quando Isaac saiu dali, está em Hebreus capítulo 11, figuradamente, Deus o restaurou, ou o devolveu a Abraão. Quando diz figuradamente, é como que Abraão tivesse levado o seu filho, e ele tivesse passado por morte e ressurreição. Então, o Isaac carnal de Abraão, era simplesmente uma prefiguração do verdadeiro descendente que é Cristo. Então o pacto de Deus com Abraão é entre Abraão e Cristo, não entre Abraão e Israel. Então daí se percebe que não há nenhuma contradição entre a aliança abraâmica e a aliança do Sinai. No caso Abraão, ele seria pai de duas linhagens. Por isso é dito que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Por que estrelas e areia? Porque dele sairia uma descendência terrestre ou terrena, carnal, de Isaac, Jacó e Israel, por fim. Mas ele seria pai de uma descendência celestial,
de todos aqueles que seria, por fim, descendentes genuínos do descendente que é Cristo. Porque Cristo nos gerou para si um povo. Então, nós constituímos uma linhagem celestial de Abraão. Filhos celestiais de Abraão, espirituais de Abraão. Continuando aqui o texto, veja como é colocado no versículo 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a... Veja, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Que aliança é essa? Que fora anteriormente confirmada? A aliança com Abraão. A lei que veio 430 anos depois. A aliança do Sinai, a lei, não pode desfazer a promessa, a aliança que Deus fez com Abraão. Deus prometeu gratuitamente a Abraão. A lei que veio 430 anos depois não pode desfazer a promessa. Não há uma concorrência entre a promessa e a lei. Entre a incondicionalidade da promessa e a condicionalidade da lei. Não há concorrência. E alguém pergunta, mas então por que Deus deu a lei? Por que então que ele estabeleceu a antiga aliança? Leia comigo. Continuando. Versículo 18. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ou como diz a tradução de Nelson Darby, qual, pois, o propósito da lei?